Em outubro de 1957, um incêndio começou dentro de um dos reatores da usina de Windscale, na Inglaterra. O reator produzia plutônio para o arsenal nuclear britânico. Esse foi o problema. Operários precisaram entrar perto do núcleo em chamas para tentar apagar o fogo, mesmo sabendo que estavam se expondo à radiação direta. O governo britânico censurou os detalhes do acidente por décadas. Ninguém ao redor da usina foi evacuado. Estudos feitos décadas depois estimam entre 100 e 240 mortes por câncer relacionadas à contaminação liberada naquele incêndio, dependendo da metodologia usada para calcular. O nome Windscale praticamente desapareceu da história. A usina foi rebatizada de Sellafield em 1981, numa tentativa de apagar a memória do que aconteceu ali. E foi só o começo de uma sequência de acidentes que o mundo levaria décadas para entender completamente. Existem 9 acidentes na história da energia nuclear que mudaram para sempre a forma como lidamos com radioatividade. Tem caso de erro de projeto, tem caso de erro humano puro e simples, e tem caso que foi simplesmente má sorte geológica. E o que aconteceu nesses lugares específicos ainda assombra cientistas até hoje. A segunda história aconteceu no mesmo ano de Windscale, do outro lado do mundo, outro desastre que estava sendo escondido do público. Em 29 de setembro de 1957, na usina de Mayak, na União Soviética, um tanque de lixo radioativo explodiu depois que o sistema de refrigeração falhou e não foi reparado a tempo. Foi aí que a coisa saiu do controle. A explosão arrancou uma tampa de concreto de 1 metro de espessura, pesando 160 toneladas, e lançou uma nuvem de material radioativo que contaminou uma área de milhares de quilômetros quadrados ao redor da região. Nenhuma morte foi registrada no instante da explosão em si, mas os 10.000 moradores da área só foram evacuados uma semana depois. Como a usina nem aparecia em mapas oficiais na época, ninguém deu explicação alguma para o motivo da remoção forçada. O número exato de mortes relacionadas à exposição prolongada à radiação nos anos seguintes nunca foi confirmado com precisão, já que o governo soviético negou a existência do acidente até 1989. Estimativas variam entre cerca de 100 e várias centenas de mortes por câncer. O acidente ficou conhecido como o Desastre de Kistin, batizado com o nome da cidade vizinha mais conhecida, já que Oziorsk, onde tudo aconteceu, era secreta. É considerado o terceiro pior acidente nuclear já registrado. Só que a usina de Mayak ainda reservava outra tragédia, mais de uma década depois. A terceira história começou em Los Alamos, Novo México, dias depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Um núcleo de plutônio de 6,2 quilos havia sido fabricado para uma terceira bomba atômica que nunca chegou a ser usada. Com o Japão já rendido, o núcleo ficou disponível para experimentos de física. Esse foi o erro fatal. Em 21 de agosto de 1945, o físico Harry Daghlian estava sozinho de madrugada, empilhando blocos de carbeto de tungstênio ao redor do núcleo para medir o ponto exato de criticidade. Ao tentar posicionar o último bloco, sua mão escorregou. O bloco caiu diretamente sobre o núcleo, que instantaneamente se tornou supercrítico. Daghlian conseguiu remover o bloco rapidamente, interrompendo a reação, mas já era tarde. Ele recebeu uma dose fatal de radiação e morreu 25 dias depois, no mesmo hospital de Los Alamos. O experimento foi apelidado de fazer cócegas na cauda do dragão. Ninguém imaginava que o dragão mordia de volta. A quarta história aconteceu 9 meses depois, quase no mesmo dia do mês, e o mesmo núcleo de plutônio mataria outra pessoa. Esse núcleo já tinha um novo nome, o Demon Core, o núcleo demoníaco. Em 21 de maio de 1946, o físico Louis Slotin demonstrava o mesmo tipo de experimento para colegas, usando 2 meias esferas de berílio para refletir nêutrons de volta ao núcleo. Ele usava uma chave de fenda para manter uma pequena abertura entre as esferas, evitando que se fechassem completamente. A chave de fenda escorregou. As esferas se fecharam por completo ao redor do núcleo. Um brilho azul instantâneo iluminou a sala, seguido por uma onda de calor. Slotin separou as esferas com as próprias mãos, interrompendo a reação, mas absorvendo uma dose de radiação devastadora no processo. Ele morreu 9 dias depois. Depois das 2 mortes, todos os experimentos de criticidade em Los Alamos passaram a ser feitos remotamente, com cientistas a quase meio quilômetro de distância do material radioativo. E o mesmo tipo de erro se repetiria em outros lugares do mundo, décadas depois.
A quinta história nos leva de volta à usina de Mayak, na União Soviética. Em 10 de dezembro de 1968, outro acidente de criticidade aconteceu lá, completamente diferente do de 1957. Um trabalhador despejou uma solução líquida de plutônio dentro de um recipiente cilíndrico com geometria perigosa para aquela quantidade de material. Foi aí que tudo deu errado. A geometria errada permitiu que a reação em cadeia se sustentasse por conta própria. Uma pessoa morreu no local, outra recebeu uma dose tão alta de radiação que precisou amputar as duas pernas e o braço direito para sobreviver. O acidente nunca recebeu a mesma atenção internacional que os de Chernobyl ou Fukushima, mas é um exemplo claro de como pequenos erros de manuseio podem desencadear consequências irreversíveis em segundos. A sexta história aconteceu bem mais perto de nós, em pleno coração do Brasil. Em setembro de 1987, 2 catadores de sucata invadiram uma clínica de radioterapia abandonada em Goiânia e removeram um cilindro de chumbo de dentro de uma máquina descartada. Dentro dele havia uma cápsula de cloreto de césio-137, um sal radioativo altamente solúvel. Existem outras formas químicas do mesmo elemento, versões líquidas, usadas em laboratórios e equipamentos de calibração, e até versões sólidas mais seguras, fundidas dentro de vidro ou cerâmica, justamente para não se dispersarem. Mas o cloreto de césio era o pior cenário possível. Um pó que se dissolve em qualquer líquido e adere à pele com uma facilidade assustadora. Esse é o detalhe mais perturbador. Ao abrir a cápsula, eles viram um pó azul brilhante no escuro. Encantados com a curiosidade, venderam o material para um ferro velho, cujo proprietário levou o pó para casa e mostrou para amigos e familiares, como se fosse purpurina de carnaval. Uma menina de 6 anos, sobrinha do proprietário, brincou com o pó brilhante no corpo e depois comeu ovos cozidos com os dedos contaminados. Vários membros da família de Divair adoeceram nos dias seguintes, sem saber que o problema era o pó que brilhava na sala de casa. No total, mais de 112 mil pessoas precisaram ser examinadas no estádio olímpico da cidade. 249 pessoas foram contaminadas. 4 morreram, incluindo a menina de 6 anos. A limpeza depois do acidente trouxe outro capítulo igualmente perturbador. A Kenem não tinha estrutura própria para descontaminar a área, então contratou mais de 200 trabalhadores braçais de uma empresa de obras públicas para demolir as casas e recolher o lixo radioativo. Muitos não tinham nem o ensino fundamental completo. Ninguém explicou o que eles realmente estavam carregando nas próprias mãos. Fotos da época registram cenas surreais. Trabalhadores sem qualquer proteção usando um tambor de rejeito radioativo como mesinha de lanche, enquanto outra pessoa, sem nenhuma roupa especial, simplesmente acompanhava a operação ao lado deles. Associações de vítimas afirmam que o número real de mortes relacionadas ao acidente, ao longo dos anos seguintes, pode ser maior que os números oficiais. Uma dessas 4 mortes foi de uma mulher que, sem saber, evitou que a tragédia ficasse muito maior. Maria Gabriela, esposa de Devair, foi quem suspeitou que o pó brilhante era a causa das doenças que já tomavam conta da própria família. Sem instrumento nenhum, sem treinamento, sem nem saber exatamente o que tinha em mãos, ela decidiu levar os restos do material até a vigilância sanitária da cidade, caminhando ao lado de quem carregava o peso nos próprios ombros. Foi esse gesto, e só esse gesto, que permitiu às autoridades identificarem o césio-137 a tempo. Sem ela, o material continuaria circulando pela cidade por dias, talvez semanas, passando de mão em mão, de casa em casa, contaminando um número de pessoas que hoje ninguém é capaz de calcular. Maria Gabriela morreu poucos dias depois, vítima da própria exposição. Hoje ela é oficialmente reconhecida como heroína do desastre, a mulher que salvou a própria cidade no exato momento em que perdia a própria vida. A sétima história nasceu não de um erro humano, mas da força bruta da natureza. Em 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude, o mais forte já registrado no Japão, atingiu a costa nordeste do país e gerou um tsunami devastador. Esse foi o problema que ninguém tinha previsto. As ondas passaram por cima do quebra-mar da usina nuclear de Fukushima Daiichi e inundaram completamente os edifícios dos reatores,
destruindo os geradores diesel de emergência responsáveis por manter o sistema de refrigeração funcionando. Sem energia, 3 reatores em operação sofreram derretimento parcial do núcleo. Explosões de gás hidrogênio destruíram parte das estruturas externas dos prédios. Mais de 150 mil pessoas precisaram ser evacuadas da região ao redor da usina. O estranho é que estudos epidemiológicos posteriores não encontraram evidência clara de que a população em geral tenha sido exposta a níveis de radiação capazes de causar danos significativos à saúde. O desastre foi imenso em escala e em medo, mas o impacto direto à saúde humana foi mais contido do que o esperado inicialmente. A 8ª história é considerada o pior acidente nuclear já registrado. Em 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança mal planejado, o reator 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia soviética, explodiu. Esse foi o erro que mudou a história nuclear para sempre. Falhas de design combinadas com condições inseguras de operação levaram a uma explosão que destruiu completamente o núcleo do reator. A radiação liberada equivalia a várias vezes à das bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas, contaminando milhões de acres de floresta e terra agrícola. 2 pessoas morreram na hora da explosão. Nas semanas seguintes, mais pessoas morreram de síndrome aguda de radiação. A maioria trabalhadores da usina e bombeiros expostos, enquanto combatiam o incêndio, somando cerca de 30 mortes no total naquele primeiro período. 134 pessoas desenvolveram síndrome aguda de radiação. A cidade vizinha de Pripyat foi evacuada 36 horas depois, transformando-se quase instantaneamente de um centro urbano cheio de vida numa cidade fantasma que continua vazia até hoje. Estima-se que milhares de pessoas tenham morrido nos anos seguintes por consequências relacionadas à exposição, embora o número exato continue sendo debatido entre cientistas até agora. Mas mesmo Chernobyl não chega ao nível de horror médico individual do último caso dessa lista. A 9ª e última história nos leva ao limite entre o que a medicina consegue tratar e o que simplesmente não tem cura. Em 30 de setembro de 1999, na usina de Tokaimura, no Japão, 3 trabalhadores se preparavam para misturar uma solução de urânio enriquecido, usando baldes, num procedimento manual que deveria ser automatizado. Esse foi o erro que custaria 2 vidas da forma mais lenta e dolorosa possível. Eles despejaram 16 quilos e 600 gramas de urânio dentro de um tanque cilíndrico, quase 7 vezes acima do limite seguro de 2 quilos e 400 gramas para aquela geometria. Ao despejar o 7º balde, a mistura atingiu massa crítica. Um clarão azul instantâneo, conhecido como radiação de Cherenkov, iluminou a sala. Hisashi Ouchi, que estava mais próximo do tanque, recebeu uma dose de 17 sieverts de radiação. A dose considerada letal é de aproximadamente 7 sieverts. Ele recebeu mais que o dobro disso. Médicos descreveram Ouchi como um dos seres humanos mais irradiados já estudados na história da medicina. Durante 83 dias, ele foi mantido vivo através de tratamentos experimentais, incluindo transfusões de células-tronco do cordão umbilical. Sua pele se desprendia continuamente. Seu corpo praticamente parou de produzir glóbulos brancos novos. Ele morreu em 21 de dezembro de 1999, de falência múltipla de órgãos. Seu colega Shinohara, que recebeu 10 sieverts, sobreviveu 7 meses antes de morrer, em abril de 2000, também de falência múltipla de órgãos. A reação em cadeia continuou de forma intermitente por 20 horas até ser finalmente controlada. Nenhum desses 9 acidentes foi causado por uma única falha isolada. Cada um foi o resultado de pequenas decisões erradas, uma atrás da outra. Alguém ignorou um procedimento. Alguém calculou mal uma geometria. Alguém deixou de atualizar um sistema de segurança a tempo. A radioatividade não perdoa erro de cálculo, não dá segunda chance. E o pior é que, segundo um levantamento da Comissão Regulatória Nuclear dos Estados Unidos, pelo menos 21 acidentes de criticidade já aconteceram só entre 1953 e 1997, a maioria nunca chegando ao conhecimento público. A pergunta que fica não é se outro acidente vai acontecer, é quando e quem vai pagar o preço por ele. Obrigado por assistir